Na aula de hoje, vamos conversar com a professora Ana Maria de Grado Hessel sobre o tema da aula, que é a utilização das tecnologias da informação e comunicação no contexto educacional, as TICs. O objetivo, conhecer e analisar as formas de utilização das tecnologias da informação e comunicação no contexto educacional. Explorar como essas tecnologias podem ser incorporadas de forma eficaz no ensino e aprendizagem. Antes de passarmos para a conversa com a professora Ana Maria de Grado Hessel, vou apresentá-la através de um resumo do seu currículo, que é extenso. É doutora e mestre em Educação, currículo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo, e graduada em Pedagogia também pela PUC de São Paulo. Especialista em Informática pela Universidade Federal do Pará. Professora do Departamento de Educação, Formação Docente, Gestão e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professora credenciada do Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, o TID, da PUC de São Paulo. Boa tarde, Ana, da professora Ana Maria de Grado Hessel. É um prazer tê-la conosco, uma especialista em tecnologia, trabalhando aí com os temas tão atuais de design digital, inteligência artificial, né? Mas nós vamos concentrar nas TICs, né? Então, de acordo com os objetivos que eu acabei de ler, há 3 questões para cada objetivo, que eu vou ler os objetivos e para que você possa expor de uma maneira completa para atender este primeiro objetivo, né, sobre o uso das tecnologias. E depois, então, que você finalizar, eu passarei para o segundo objetivo e falarei as questões do segundo objetivo. Então, para o primeiro objetivo, né, conhecer e analisar as formas de utilização das tecnologias da informação e comunicação no contexto educacional, temos as seguintes questões. O uso das tecnologias digitais é uma necessidade para a formação do jovem no século XXI, nas escolas? Como os professores estão se preparando e se apropriando das tecnologias de informação e comunicação? Eles encontram dificuldade ou facilidade? Como é a formação de professor com relação ao uso das TICs? Ok, obrigada, Margarete. Um prazer imenso estar com você, trocar um pouquinho com uma colega de academia, né? E de avanços, todos que fizemos juntas, né? Bem, questões elas têm um cenário no qual eu gostaria de começar me apropriando dele e passando para vocês, para a gente entender como essas questões todas elas se desenvolvem, elas se desdobram. Nós precisamos pensar que hoje, o cenário atual, que é que nós vivenciamos essas questões das mudanças aceleradas, os problemas planetários, enfrentamento das injustiças, preconceitos, incompreensão, intolerâncias, a incapacidade que nós temos de solucionar problemas. Nós temos problemas globais e que precisam de tratamento interdisciplinar, multidisciplinar e até transdisciplinar. Então, a nossa cultura toda, ela é muito linearizada, muito reducionista, muito fragmentada e quase que incapaz de dar conta de nós entendermos todo esse cenário
e de termos know-how para desenvolver as soluções para esses problemas com os quais enfrentamos. Então, nós temos como prática do saber um pensamento muito descontextualizado, muito fora dos contextos, né? Nós vamos no saber em si, sintetizando, abstraindo e esquecendo que de todo esse saber ele precisa ser entendido dentro do contexto global maior, esse cenário desafiador que eu acabei de pintar, de cartografar um pouco. Então, eu gosto muito do pensamento complexo de Morin, né, porque ele propõe uma superação desse pensamento linear. Então, tudo isso precisa ser pensado como um cenário no qual essas tecnologias avançam, no qual os jovens aprendem com tecnologia, os professores se apropriam de tecnologia para poder ensinar, e como é que tudo isso se dá. Eu acredito que vamos pensar também que os professores têm como desafio o trabalho de algumas habilidades e competências que são necessárias. A gente ouve muito falar atualmente em fóruns, em encontros, em congressos, em encontros internacionais, Unesco, enfim, sobre a necessidade de pensarmos nas competências e habilidades desses jovens no futuro. Hoje mesmo, a gente está pensando em como trabalhar pensamento crítico na escola, né? Por quê? Porque o boom de informações é extraordinário, elas são muitas. Nós sabemos que os professores não podem competir mais com esse saber que está disponível na web, pela internet, porque ele é imenso, né? Ele aumenta essa base de dados, essa data universal, ela aumenta cada vez mais. Então, o nosso fazer e o professor fica mais voltado no sentido de trabalhar as informações fazer uma curadoria disso tudo e promover propostas de desenvolvimento de pensamento crítico pelos alunos. Então, nisso, os professores acabam fazendo muitas metodologias nas quais eles buscam propor problemas e propõem as soluções de problemas para que os alunos desenvolvam também tanto dessa criatividade que eles precisam hoje, né? A necessidade hoje de se enfrentar qualquer demanda social, é necessário muita criatividade, muita capacidade de solução de problema, muito pensamento crítico, e, para arrematar, trabalhar o trabalho de colaboração em equipe. E sem isso, os seres humanos ficam ilhados, limitados, né? Reduzidos e assim por diante. Então, com isso, precisamos da comunicação, saber se expressar e tudo mais. Bom, então eu diria assim, será, aí, abordando já as respostas, né, como ponto central. Os usos das tecnologias, elas são necessárias ou não? Eu diria, a resposta, elas já são realidade na vida dos seres humanos e dos jovens, que dirá. Jovens, então, mais do que os adultos de uma outra faixa etária, né? Eles estão tão ligados, tão dependentes do uso massivo da comunicação nas redes sociais e aplicativos e tudo mais, que viver sem tecnologia já é algo incompreensível, impossível. Então, a tecnologia já faz parte desse. E quando a escola ela fica alheia ao uso da tecnologia, fica uma distância, algo assim extremamente jovem que está muito acostumado a se apropriar por todo tipo de informação, pela comunicação massiva das redes sociais, das mídias sociais, e na escola fica aquele trabalho meio pálido,
meio sem graça às vezes. Se isso quando o professor, se o professor tem uma metodologia mais interessante, tudo bem. Mas a tecnologia faz parte. O uso da tecnologia da escola, eu não diria que é só uma necessidade, é algo que vai acontecer sem muito restrição, sem muito senões, né? Ele vai tomando lugar. Bem, e os professores, será que eles se apropriam dessa tecnologia? Depende. Muitos deles fazem um esforço muito grande no sentido de conhecer alguns aplicativos, algumas novidades, e de início, sem muita formação, porque eu acredito que essa formação é muito pífia, é muito pequena. Ela teria, assim, que ser massivamente, uma formação mais massiva, mais voltada para o fazer e para dentro do fazer, modificando as suas práticas docentes. Então, eu diria assim, o professor ele se apropria conforme vai chegando a novidade na sua... Eu acho que isso não é um má caminho, mas assim, ideal seria ter uma formação que englobasse mais as questões da tecnologia, das metodologias, dos tempos e espaço, mas temos assim que avançar muito. Nós não temos muita suporte, eu diria, estrutural, legal, né? Dos regulamentos, dos regimentos, que possam mudar, fazer mudanças abruptas, disruptivas, que seriam necessárias mesmo. Eu digo, essas mudanças disruptivas seriam assim, repensar nos tempos e espaços de sala de aula, o ensino disciplinar, né, transcender isso para o ensino mais ensino de projetos, em que os jovens pudessem aprender a pensar, né? Porque nós somos herdeiros de uma prática tradicional de muita memorização e repetição. E repetindo aquilo que eu já disse, temos o aprendizado desconectado dos contextos, das culturas e até dos significados desses mesmos jovens, né? Eu acredito que uma formação precisaria ser pensada, mas não uma formação somente linearizada na tecnologia, mas uma tecnologia que pensasse em todo esse cenário que eu acabei de dizer, em todas essas necessidades que temos pela frente, e pensar numa formação em que, sistemicamente, eu colocasse a tecnologia, as metodologias, os tempos, os espaços, uma proposta modificada. Então, eu acho que é um trabalho para longo tempo, mudanças que precisamos fazer, mas que eu sei que elas não virão abruptamente e de repente. Eu vou deixar você fazer mais as outras perguntas, Margareth. Isso, porque nós temos agora nós temos o segundo objetivo, né? Que é aprofundar um pouco mais o que você já falou, né? É explorar como essas tecnologias podem ser incorporadas de modo eficaz no ensino e aprendizagem. Então, assim, como é que as TICs devem ser introduzidas no fazer docente? O que você pensa da implementação do ensino híbrido, tão atual, né, que a pandemia nos trouxe a essa problemática? Como que as TICs são incorporadas no currículo escolar? Então, trabalho grande, empreendimento para ser muito pensado e, como eu disse no final da primeira fala, não dá para se pensar de uma maneira fragmentada, reducionista, só ensinar o uso da tecnologia. Não é só isso. Precisamos, porque senão fica os usos e eles vêm e vão como modismos, né? Depois, não gostei, agora vamos usar outra coisa. Agora vem não sei o quê. Então, assim, pensando na aceleração dos avanços tecnológicos e do desafio, basta pensar um pouquinho só o que aconteceu há um ano
que é o surgimento do ChatGPT, né? Que está deixando assim, todo mundo de cabelo em pé e discutindo, né? O que fazer, como usar, como aplicar e tudo mais. E a cada dia nós temos fartas notícias a respeito dessa temática, né? Ontem mesmo eu estava lendo a respeito de que quem usa mais o ChatGPT são os professores do que os alunos. Então, assim, aquele grande temor de que os alunos fossem fazer grande uso do ChatGPT e não fossem escrever mais, assim, então, não é bem assim, né? Então, vamos ver como é que as coisas vão se desenvolvendo e como é que esses usos vão se dando. Bom, eu queria falar para você um pouquinho do que acontece, então, com a questão da introdução no fazer docente da tecnologia, o ensino híbrido e as TICs no currículo. Que nós estamos em estágio completamente diferente da modo de comunicação, mais a transmissão que já superamos, né, há décadas atrás. Hoje nós temos uma dialogia, uma emissão e recepção, digamos assim, farta, muita interação, muita comunicação. E temos assim, eu gosto do conceito de liberação da palavra, do André Lemos e Levi, que eles dizem que hoje todos falamos, opinamos, informamos, remixamos, não somos só consumidores, nós somos consumidores e autores também. Então, essa questão da autoria, né, essa grande interatividade, que também requer um tanto de autonomia dos alunos, cooperação e tudo mais, requer que a gente pense no uso dessas tecnologias da maneira de melhor aproveitá-las. Já que essas tecnologias oferecem bastante boa comunicação, então por que não usá-las também para gerar e promover comunicação entre os alunos, né? Isso não acontece só em sala de aula. A gente pode lançar a mão do ensino híbrido em boas plataformas. Os alunos podem também estar em interação e cooperação. Então, isso pode acontecer de uma maneira híbrida. E os tempos usados em sala de aula, eles podem ser estendidos nessas plataformas em outros horários. Então, esses tempos de estudo, eles podem ser acrescidos, até aumentados, horas reais e horas online, virtualizada. Eu diria assim, que além das aulas presenciais que já acontecem, nós precisamos pensar que nós temos hoje muitas plataformas disponíveis em que isso pode ser feito de maneira síncrona ou assíncrona, né? De outros tempos e espaços conforme os tempos dos usuários disso tudo. Então, esses cenários virtuais, eles estão aumentando muito, né? Os vídeos, as videoaulas, os e-books, os recursos educacionais abertos, os simuladores, os jogos, os aplicativos. Então, eu diria assim, o montante de recursos virtuais, online, são muito ricos para serem expressados, né? E hoje eles estão à mão, estão às nossas mãos. E eu diria assim, que isso também, todo esse ensino virtual e online, ele pode atender também uma questão que é a personalização do aprendizado do aluno, porque esses tempos, né, eu diria assim, os cronos dos alunos, né? O Kairos é o tempo do relógio, mas o cronos, os tempos de cada um, eles podem ser atendidos à vontade, em função dos horários e espaços que todos os usuários podem fazer uso desse ensino. Eu diria assim, que não é fácil se pensar nesse ensino híbrido, eu não estou dizendo que é tranquilo, eu só estou dizendo assim, do montante e do potencial dos recursos que estão disponíveis, mas a implementação disso tudo não é muito simples. É uma proposta que tem que ser pensada de uma maneira sistêmica,
participativa, que não venha de cima para baixo, mas que envolva todos os participantes, que eles possam pensar. Porque eu não acredito, né? Não só eu, acho que o Capra, o Ram e outros pensadores da abordagem sistêmica entendem que, quando as coisas vêm impostas, elas têm a tendência assim, de receberem um pouco de senão, né, de resistência, e às vezes as pessoas acabam não se envolvendo. Mas quando você envolve todos os participantes disso tudo, pensam juntos, as pessoas têm a tendência de colaborativamente se cooperarem e se corresponsabilizarem por aquele fazer. Então, eu diria assim, que uma abordagem, em meio a esse momento disruptivo, pensar em mudanças, em avanços, tem que ser de uma maneira sistêmica. E eu acho que é preciso também reconhecer que essa educação toda, ela tem que ser feita dentro de um triplex, que tem que ser a base e assim, está nos bastidores de tudo isso, que é, primeiro, como o ser humano aprende. Segundo, a intencionalidade sobre qual ser humano eu quero formar. E como planejar tudo de maneira que essas novas ideias sejam implementadas e coloquem no nosso serviço, se a gente tiver como fundamento essas duas primeiras ideias, sempre como o ser humano aprende e a intencionalidade. Margarete, eu não sei se respondi para você, tinha muita coisa para falar, mas eu tentei assim trazer os principais itens, uma pincelada na temática. Professora Ana Se você Maria, estiver foi fantástico a disponível. sua fala, muito importante para atender os objetivos desta aula de compreender as TICs, né? Enfim, é o que Que você bom. coloca, as tecnologias, elas sempre fizeram parte do processo ensino e aprendizagem, né? E hoje elas fazem parte, mais ou menos assim, de você, numa sociedade letrada, você não pode perguntar se a pessoa quer aprender a ler e escrever ou não. Não é? E se nós estamos na cultura digital, nós também não podemos perguntar se o aluno deve ser alfabetizado digitalmente ou não. Ela está aí, né? E ele precisa sobreviver, né, a essa. E aí vai resgatar o papel do professor, né? Que é de ensiná-lo a pensar, de ensiná-lo a questionar, né? De ensiná-lo a refletir sobre as informações, né? Sobre essa enxurrada de informações que ele vem recebendo, porque nós temos coisas maravilhosas na internet e também não temos, né? Outras que desumanizam, né? Que não incentivam o ser humano a pensar, né? Então, acredito que a sua fala ela coloca, né, o professor para pensar aí e rever a sua resistência ao uso de tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, porque, como você falou, nós fomos formados de forma analógica, né, e não digital. Então, nós estamos em outro tempo e o aluno está em outro tempo, que é o tempo da cultura digital. Um grande desafio aí para se pensar a educação. Muito obrigada. Obrigada, Margarete. Assim, ouvimos a professora Ana Maria de Grado Hessel sobre o uso das tecnologias de comunicação e informação no processo educacional, de impulsar o ensino e aprendizagem, quais são as implicações que isso tem. Agradecemos a todos, né, por nos ouvir e até a próxima aula.